Érica, se quiser, pode iniciar, tá bom? Ótimo. Então, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um seminário aberto do Instituto Langage. Como todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós temos sempre um convidado para fazer uma discussão transdisciplinar. A nossa proposta é sempre ter uma fala disparadora, seguida de um bate-papo entre todos os participantes. Então, eu gostaria de pedir que os microfones ficassem fechados para evitar ruído de um lado a outro, e depois, na hora do bate-papo, então, a gente pode abrir o microfone, fazer as questões também no chat. Nosso horário vai, então, até às 8 horas da noite, horário de São Paulo. Eu agradeço imensamente a presença do Daniel Omar Pérez, professor da Unicamp, que aceitou nosso convite para vir aqui falar hoje sobre o tema História e Epistemologia da Psicanálise. Acho que no final, o Sérgio e o Daniel vão querer contar um pouco do projeto que está sendo desenvolvido aqui no Instituto Langage, mas a gente pode já deixar a palavra com o Daniel. Muito obrigado pela presença de vocês e obrigado, Daniel, pela disponibilidade. Bom, boa tarde, boa noite a todas e todos. Para mim é um prazer poder estar compartilhando com vocês aqui um pouco do trabalho. Eu agradeço a Sérgio, Érica, o Ademar, o convite que me fizeram para poder estar aqui com vocês e poder falar de um tema que diz respeito ao trabalho cotidiano, digamos assim, que eu faço. Então, o tema da fala é em torno da questão da história e a epistemologia da psicanálise. A história e a epistemologia da psicanálise é uma área, na verdade, não? Ou seja, é uma área do conhecimento bastante ampla. Então, o que eu vou tentar fazer é pontuar algumas coisas para que, a partir de aqui, digamos assim, possamos ter debates específicos, pontuais, um pouco mais precisos em quanto a determinados problemas. A história e a epistemologia da psicanálise nos permite, de algum modo, abordar as condições de possibilidade, tanto da teoria psicanalítica quanto do dispositivo clínico psicanalítico. Por que história e epistemologia da psicanálise? A palavra epistemologia refere a uma área do conhecimento filosófico que se iniciou nas primeiras décadas do século XX e que tratava sobre os critérios de cientificidade que uma determinada prática, que um determinado saber, que um determinado discurso deveriam ter para poder ser reconhecidos como científicos. Esse é um momento bastante interessante por vários motivos. Primeiro, para saber que a epistemologia tem uma história. A epistemologia tem uma história, tem uma idade, tem uma data de nascimento e bastante próxima, né? Se a gente pensa em termos escatológicos centenários, é bastante próxima, 130 anos, 100 anos, não é muito em nossa tradição de saberes. É um discurso, então, que versa sobre os critérios, os métodos e as provas que deveria ter uma teoria, uma prática para alcançar o estatuto de cientificidade. Eu destaquei o termo duas vezes, deveria, porque se trata de um discurso, no início, normativo. Nós poderíamos dizer que na tradição europeia, latina, grega, de filosofia,
más en la tradición europea, nós podemos ter un tipo de discurso de aquilo que é e um outro tipo de discurso de aquilo que deveria ser. Então, o que é versaria assim acerca do ôntico e ontológico, de como as coisas são, de como os saberes se dão, e o que deveria ser tem um registro do normativo. Em um caso, teríamos um discurso descritivo, em outro caso, teríamos um discurso imperativo, um discurso regulamentar, podríamos dizer assim. E isto é importante porque a reflexão acerca do conhecimento, em tanto uma reflexão normativa, começa com a epistemologia. A reflexão acerca da epistemologia como discurso, a reflexão filosófica acerca da ciência como discurso normativo epistemológico começa nessa data, mas não foi sempre assim. Antes da epistemologia, na própria tradição europeia, nós temos algo assim como uma teoria das ciências. Temos algo assim como um campo da nociologia. A nociologia seria o campo do conhecimento e a ética seria o campo dos comportamentos. Então, a nociologia versaria sobre como é que o conhecimento é, como é que o conhecimento se produz, e a ética seria o discurso de como é que os comportamentos devem ser para serem considerados bons ou maus. Enquanto que a nociologia versaria como o conhecimento é para alcançar uma verdade ou cair num erro. Então, nós vamos ver, podemos dizer assim, na modernidade europeia, poderíamos dizer nos séculos XVII, XVIII, XIX, discursos de teoria das ciências, ou discursos nociológicos, de como o conhecimento é, como é que ele se produz. Alguns filósofos chamaram também a isso de filosofia teórica, em oposição à filosofia prática. A filosofia teórica, podemos dizer que versaria sobre a experiência cognitiva do sujeito. A filosofia prática versaria sobre a experiência moral do sujeito. E aqui moral em sentido amplo, não apenas restritivo ao que é verdade, ao que é o bom e o mau. Moral no sentido de costumes, moral no sentido de direito, política, história. Nós temos uma ideia de moral lato sensu, de modo amplo, que abarcaria o que podemos chamar de filosofia prática. E uma moral estrito sensu, que se referiria pontualmente à ética. Então, deixando de lado essa relação da filosofia prática, nos concentramos na filosofia teórica. Na filosofia teórica, então, aí nós temos discursos nociológicos, por exemplo. Como é que o conhecimento se produz? E aí nós vamos ver o clássico, que todo mundo já conhece, por causa da leitura da história da filosofia europeia. Estou me restringindo a uma certa tradição. Nós vemos como René Descartes, por um lado, e Bacon, Thomas Hobbes, pelo outro, são, de algum modo, um ponto de virada, uma espécie de dobradiça entre alguns elementos do pensamento, tanto da filosofia teórica quanto da filosofia prática, do que poderíamos chamar, em sentido lato, paradigma anterior.
no estou sendo rigurosamente Kuhniano no uso do termo paradigma, mas acho que vocês estão me entendendo do que eu estou falando. Há um modelo teocrático, de algum modo, que ordena as diferentes especialidades da filosofia, das ciências, anteriores a Bacon y Hobbes de un lado y Descartes do otro. Com eles há um movimento, podemos dizer assim, que faz com que se mexam as peças do tabuleiro, se é que me é permitida essa metáfora. No caso de Bacon, há um traço que poderíamos dizer que vai fundar o empirismo. A verdade só pode ser alcançada através da experiência. A experiência que o sujeito pode repetir tantas vezes quanto seja necessário e produzir o mesmo resultado. Então, com Bacon e com o que vai se chamar empirismo, que basicamente vai ser uma tradição inglesa, escocesa, né? Mas não só, obviamente, vai tentar entender que a verdade não está em Deus, a verdade não está nas escrituras, a verdade está no resultado de uma experiência concreta, de uma experiência com as coisas. E a repetição dessa experiência nos permitiria, de algum modo, a constatação de uma verdade. No caso de Descartes, sem menosprezar a experiência, porque Descartes era um sujeito que abria corpos, dissecava corpos, se dedicava à óptica também, à física, né? Quer dizer, ele era praticante de medicina quanto de física, então é alguém que não pode menosprezar a experiência. Ele tenta, de algum modo, sem menosprezar a experiência, entender que a verdade deve poder ser o resultado de um cálculo, de um raciocínio, de uma sequência de argumentos racionais que produzem um conhecimento racional. Estou mais ou menos mapeando de modo muito grosso dois modos de entender. Ou se trata de uso do sujeito, de suas percepções, sensações, sentimentos, ao serviço de um processo metodológico que vai levar adiante uma determinada experiência, ou se trata de um cálculo racional. E a partir de aí estabelecer um método, e um método inclusive aplicado às próprias ciências empíricas, podemos dizer assim. Então aí nós vemos que se instaura um modo diferente de entender. O paradigma, outra vez, sem tentar ser estrito com esse termo anterior, entendia que a verdade estava nas escrituras, né? E que era preciso interpretar as escrituras para poder reconhecer a verdade. E segundo Santo Tomás, havia 4 modos de entender a escritura: literal, parabólico, hiperbólico e metafórico. Quer dizer, as escrituras, en tanto enunciados, eran posibles de ser entendidos de forma literal, de forma parabólica, hiperbólica ou metafórica. Esse é o cânon da leitura tomista. Tomás também é um verdadeiro filósofo analítico, poderíamos dizer assim.
ele, na Suma Teológica, vocês vão ver o procedimento dele, coloca o problema, coloca os argumentos a favor, coloca os argumentos contra, analisa os argumentos a favor, analisa os argumentos contra e avança a partir do alcance e o limite desses argumentos em uma resolução desse problema. É um verdadeiro método analítico. E um método que a gente realmente... Analítico estou dizendo não do ponto de vista da psicanálise, analítico estou dizendo do ponto de vista da filosofia analítica do século XX, não? Da filosofia da linguagem, da virada linguística. Aí, então, nós temos elementos que vão a se modificar. Então, esse modelo tomista, poderíamos dizer, sem querer entrar em um exame exaustivo de Tomás. Esse modelo tomista, de algum modo, fazia parte de uma distribuição das ciências que tinha a ver com as artes liberais, o trivium e o quadrivium. O trivium eram 3 artes liberais que referiam às letras, e o quadrivium eram as 4 artes liberais que referiam à natureza. E a hierarquia, interessante, a hierarquia colocava as artes liberais das letras superior, em um lugar superior às artes liberais da natureza. Podríamos dizer também, inclusive, que a própria natureza, para algum pensador medieval, era também um texto, né? Um filósofo, um teólogo importante, mas não foi só ele, dizia que Deus tinha escrito 2 livros. Um era a Bíblia, que tinha ditado para aquelas pessoas que acabam dando testemunho. Então, a Bíblia seria o livro que Deus teria escrito a partir da mão dos seres humanos. O outro livro seria a natureza, o mundo. Então, o conhecimento do mundo era um conhecimento dos desígnios de Deus. Era preciso interpretar os signos de Deus no mundo para poder entender o que Deus estava querendo dizer em relação conosco. Então, era um verdadeiro ato de leitura, poderíamos dizer assim. Eu gosto de utilizar um termo que o grande professor Juan Bautista Ritvo, na Argentina, me dizia que a época medieval é a idade da leitura. A época medieval é a idade da leitura. Tudo é texto, tudo pode ser lido e pode ser interpretado, né? Se a modernidade europeia é a idade da ciência, a época medieval é a idade da leitura. Por isso me parece que aos fins de um trabalho ou de uma formação acerca do que significa ler, o que é interpretar, é verdade que nós temos que recorrer a semiólogos, semióticos, críticos literários, mas é muito bom voltar à época medieval. Só para mencionar 2, mencionei Tomás, mas poderíamos mencionar Agostinho. Agostinho também tem um modo de ver as Sagradas Escrituras e interpretar a partir de aí. Então, seja como for, então, esse paradigma teocrático, podemos dizer assim, é afastado, e o que aparece, então, é um sujeito a partir do qual ou se faz uma experiência e se alcança um resultado, que pode ser dito verdadeiro ou falso, ou a partir de um sujeito se faz um raciocínio lógico, argumentativo, e se alcança um resultado que pode ser dito verdadeiro ou falso. Então, aí
o que os manuais falam de uma ou de outra forma, nós temos a passagem do teocrático a colocar o sujeito no centro da cena, né? É claro que esse sujeito do qual nós estamos falando no século XVII não é o sujeito da psicanálise, mas é a condição de possibilidade do sujeito da psicanálise. Essa ideia também não é minha, hoje eu estou escasso em ideias, estou plagiando, essa ideia é de Jacques Lacan. Jacques Lacan entende que a abertura para a psicanálise está dada com Descartes. E se nós queremos fazer um trabalho exaustivo acerca do sujeito em Lacan, guiado pelo próprio Lacan nesse enunciado, quando ele refere a Descartes, então aí nós temos que não podemos negligenciar que Descartes é um herdeiro, nesse ponto, de Suárez. Suárez é um teólogo espanhol que vai colocar a questão do eu no centro da cena e vai lhe permitir a Descartes trabalhar com esse eu que se interroga, né, até conseguir uma certeza e a partir de aí desenvolver um método analítico sintético, que também ele toma de Pappus e dos geômetras gregos. Ou seja, não sou eu, me refiro a ideias já dadas, sino que Descartes, aí tem um bom companheiro, Descartes também é alguém que não tira as coisas da cartola, sino que a noção de sujeito está em Suárez e o método cartesiano, de algum modo, retoma os elementos do método analítico sintético de Pappus e dos geômetras gregos, basicamente Euclides, estou me referindo, para dar nome aos bois, né? Outra vez, vou citar, esses dois elementos não fui eu que descobri, o vínculo com Descartes está na leitura que Heidegger faz de Descartes, é Heidegger que nos ensina como sujeito cartesiano, que aliás não tem sujeito em Descartes, né? Essa é uma outra coisa interessante. Descartes nunca fala de sujeito, fala de eu, e há uma diferença radical entre eu e sujeito, né? O sujeito cartesiano nunca foi sujeito, nunca foi cartesiano, há um eu cartesiano. Esse eu, então, refere a Suárez, e essa é a leitura do seminário de Heidegger sobre Descartes. E o método analítico sintético, existem vários epistemólogos. Aqui no Brasil, por exemplo, tem um trabalho de pesquisa feito por Fábio Scherer, aqui na Unicamp, de como é que o método de Descartes refere ao método de geômetras gregos. Tem também alguns elementos de outro cartesiano importante aqui de Brasil, que se chama César Battisti, e que ele mostra esses vínculos. E a partir de aí nós podemos ver outros textos. Então, nos focando agora em Descartes. Em Descartes nós temos, podríamos dizer assim, os elementos que vão a fundar as ciências racionais, exatas, e com Bacon os elementos que vão a fundar as ciências empíricas, podemos dizer assim. E aí nós vamos ver que há uma diferença, já não entre artes liberais, letras, natureza, sino entre ciências empíricas e ciências exatas. Nesse momento, nós sabemos que, paralelamente a isso, vem todo um percurso que começa com Copérnico, depois vai para Galileu, no século XVIII entra com Newton, da matematização do mundo. O mundo deixa de ser uma obra de arte criada por Deus Nosso Senhor, que todos nós
como devotos do Ser Supremo, debemos agradecer y contemplar para empezar a ser una máquina que podemos no solo observar, sino en la cual nos podemos intervir, podemos forzar a natureza a responder nuestras propias preguntas. Esa es una frase de Galileo Galilei. Forzar a natureza a responder a nuestras propias preguntas. En un modelo epistemológico teocrático, Galileo Galilei merece a fogueira por una frase como esa, onde se vio que una criatura do Señor force a obra do Señor a responder. É realmente herético. Quer dizer, o herético aí não está que a terra se move apenas, sino en forzar a obra de Dios. Entonces, Galileo propone forzar, y en ese forzamiento también hay una exploración. Entonces, un movimiento da ciencia que va da contemplación da natureza, da leitura dos designios do Señor, a matematización do mundo, es un movimiento que va da contemplación para a exploración do mundo. Y es interesante cómo ahí nos pasamos de una época feudal, de un modo de producción feudal, podríamos decir así, de un modo de producción agrícola a un modo de producción industrial, a un modo de producción de exploración de los recursos de la naturaleza en pro de la mercadería. Entonces nos vamos viendo que ahí se introduce un otro aspecto económico y el aspecto político. Quiere decir, a ciencia se movimenta, mas se movimenta junto con las mudanzas políticas, con las mudanzas sociales, con las mudanzas económicas, y viceversa. Nos podemos ver que es posible mudanzas económicas a partir de una reformulación de qué significa conocer y de cómo aplicar ese conocer en un conocimiento de la naturaleza. Entonces ya no se trataba en el siglo XVII de contemplar un mundo, sino que se trataba de cómo tirar a agua de las minas de carbón de Inglaterra para poder explorar esas minas de carbón, para poder hacer funcionar máquinas, para poder producir mercaderías y para poder vender. Y ahí entonces nos tenemos otro movimiento interesante. Entonces nos tenemos ciencias empíricas que se pautan en la experiencia y ciencias formales, ciencias racionales que se pautan a partir del cálculo. Y articulación da posibilidad de matematización dos objetos do mundo. Y ahí nos vemos que ciencia va a ser a posibilidad de matematización do mundo. O otro va a ser un conjunto de agregados. Quiere decir, cuando yo avanzo empíricamente, sin la posibilidad de ordenar un conocimiento sistemáticamente establecido, yo voy a estar en la orden do agregado y no da ciencia propiamente dita. Ahí nos vamos a ver cómo es que eso se produce. Tenemos dos elementos en los siglos XVI y XVII. Un elemento podríamos decir así, a gênese do conhecimento, que se pauta en un estudio de la naturaleza humana. ¿Cómo es que nos alcanzamos conocimiento? A respuesta a cómo es que nos alcanzamos conocimiento se da en la naturaleza humana. Por eso ustedes van a ver que todos los filósofos más o menos conocidos de la modernidad tienen un tratado de naturaleza humana. Hobbes tem um tratado da natureza humana, Descartes tem um tratado das paixões, que é um livro um pouco negligenciado, mas que é um livro fundamental para entender o processo de conhecimento. Hume, Berkeley, o próprio Kant vai ter um tratado
da natureza humana que não tem resposta, né? No final do livro. Mas seja como for, todos os sensualistas ingleses vão tentar explicar se tem ideias inatas, não tem ideias inatas, se a percepção, o sentimento no corpo se transforma em ideia, se uma dor em meu joelho se transforma em uma ideia moral, se essa ideia moral conduz a um conjunto de outras ideias morais, se esse conjunto de ideias morais tem, de algum modo, uma sintaxe própria e me permite formular conhecimento. Então, nós vemos como as ciências vão se organizando a partir de uma natureza humana, a partir da pressuposição de uma natureza humana que nos permite fazer conhecimento. Esse, digamos, é a gênese. O outro aspecto é a sistematização. Aqui eu já vou entrando em Kant. Kant vai dizer que a psicologia nunca poderá ser ciência. Por quê? Porque a psicologia não pode matematizar seus objetos. Isso está no início do texto de 1796, acerca dos princípios da metafísica da natureza. Ele disse que ciência seria aquilo que pode matematizar o objeto. A física é ciência, a geometria é ciência, a matemática, obviamente, é ciência. Mas sobre que versaria a psicologia? Sobre os estados emocionais, sobre os estados sentimentais, afetivos. Então, quando eu, de algum modo, me dirijo a Cristina e vejo o estado de euforia de Cristina, o que eu vejo não é o próprio estado de Cristina, sino alguns traços na cara, alguns gestos nas mãos, algum tipo de movimento corporal, mas não o próprio estado. Então eu não tenho acesso nem à tristeza, nem à euforia de Cristina. Então não tenho como matematizar o estado. Eu tenho como descrever a semiótica. E esse é um termo que aparece nos estoicos, aparece em Locke e volta a reaparecer em Kant, acerca da semiótica dos seres humanos, para alcançar um conhecimento antropológico dos seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, quando eu quero, vamos supor, você não pode saber se eu estou triste ou estou contente, mas se eu posso saber. Então, ele diz, bom, então, a introspecção. Mas ele disse, mas quando eu quero ver minha própria alegria, eu já estou afetado por minha alegria. Então, eu não tenho uma separação objetiva do objeto em questão. Portanto, eu não posso saber, não posso matematizar, não posso ter uma distância em relação com o objeto, porque eu sou objeto e eu estou afetado por aquilo que eu quero investigar. Portanto, eu não tenho acesso nem à minha própria tristeza, nem à minha própria alegria. Eu posso até falar de minha alegria, mas afetado pela alegria. Eu posso até falar de minha dor, mas afetado pela minha dor. Então, isso não seria um discurso testimonial, seria um discurso válido, mas não um discurso científico, porque não haveria essa distância. Então, o que Kant faz? Retoma esses elementos, não é que ele expulsa, retoma esses elementos como elementos fazendo parte de uma antropologia. E esses elementos, a introspecção criticada como método científico para a psicologia, é relativizada enquanto um dos aspectos que poderiam ser levados adiante em uma antropologia desde o ponto de vista pragmático. E aí Kant está em outro momento de dobradiça. Kant está na passagem do século XVIII para o século XIX. Kant está na passagem das ciências da natureza, das ciências exatas, para a abertura de outro empreendimento científico. Já não se trata de ter apenas o mundo como objeto, sino se trata de ter o próprio ser humano como objeto de conhecimento científico.
y ahí aparecen las ciencias humanas y sociales. Las ciencias humanas y sociales, en cuanto a desaparecen en el siglo XIX. Final del siglo XVIII, inicio del siglo XIX. Por ejemplo, el ser humano era objeto da medicina, como objeto da natureza. Era objeto da historia natural, como más un de todos los objetos da natureza, desde las pedras hasta las algas marinas. En un momento da virada del siglo XIX para el siglo XX, es destacado el ser humano y transformado en objeto, con características propias. Ahí aparece otro tipo de ciencias. Kant va a llamar a eso de ciencias prácticas. Entonces vamos a tener ciencias teóricas y ciencias prácticas. El siglo XIX va a llamar a eso de ciencias da natureza y exatas y ciencias humanas y sociales. Y ahí aparece a humanidad, o ser humano, como objeto da ciencia, con procedimientos, métodos de prueba que le serían propios para poder desenvolver sus estudios. Eso podríamos decir que avanza, entonces ahí sí, estoy yendo muy rápido, mas porque yo estoy viendo el reloj aquí. Ahí nos temos o final del siglo XIX, inicio del siglo XX, onde, do ponto de vista da filosofía, há uma verdadeira crítica à tradição filosófica. Eu acho que Hegel é o último grande filósofo que vai tentar dar conta da totalidade da história do espírito, da percepção até o espírito absoluto, e ao mesmo tempo vai ter um Kierkegaard que, em vez de aderir a essa totalidade, o que ele vai utilizar é um método ensaístico onde vai indagar questão por questão, tema por tema. E, de algum modo, em uma época mais ou menos próxima, aparece Nietzsche com uma reformulação da tradição filosófica. Nesse momento, então, também aparecem outras áreas da filosofia que vão tentar diferenciar a questão da linguagem, da psicologia e da lógica, e isso vai ser muito importante para a história da filosofia e para a história da ciência no século XX. Pensemos que no século XVII, fazer lógica, psicologia e estudos de linguagem era uma coisa só, podemos dizer assim. Podríamos dizer que os discípulos de Brentano, para dar um nome, são os que vão a fazer essa separação. Por um lado, Frege, por outro lado, Husserl, por outro lado, Freud. Vão a tentar mostrar, Frege vai tentar mostrar que a lógica não tem a ver com a linguagem ordinária. A linguagem ordinária é uma linguagem ambígua, pode ser confusa, porque sentido e referência não são unívocos. Então é preciso matematizar a lógica, logicizar a matemática e criar uma linguagem artificial que não comprometa os conteúdos cognitivos. E aí nós temos uma via que vai fundamentar uma certa epistemologia. Com Husserl nós vamos ter outro movimento na fenomenologia, onde linguagem vai por um lado, lógica vai por outro e pensamento por outro. Pensar não significa pensar logicamente. En Kant, pensar significa pensar lógicamente. No siglo XX ya pensar no significa pensar lógicamente. Aliás, porque na época de Kant a lógica que había era lógica aristotélica con algunas reformulações. Quando a lógica explode de alguma forma, quer dizer, quando a lógica se avança para além da lógica aristotélica,
vemos que hay diferentes tipos de lógicas. Y ahí entonces eso sirve también para desvincular o pensar da lógica y da psicología. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en Heidegger. Heidegger, por un lado, va a tratar la lógica, por otro lado, va a se preguntar qué significa pensar, y por otro lado, va a indagar a cuestión da linguagem. Bueno, con Freud, me parece que ocurre una cosa parecida. No en tanto, en esa época, y aquí, entonces, todo eso es a historia. Podríamos decir que a historia é o que permite encontrar as múltiples origens da prática clínica. Encontrar também as condições de cientificidade no qual é produzido o discurso psicanalítico. Observar também as lógicas e as metodologias das práticas clínicas e da prática psicanalítica propriamente dita. E aí, então, nós temos o surgimento da epistemologia. Nótese outro dado político interessante. Estamos na época em que a Europa está reorganizando seus estados nacionais. Europa está reorganizando os estados nacionais. Não, às vezes não temos a ideia de que Europa é um lugar antigo, é o velho continente, está tudo consolidado. É relativamente verdadeiro isso, mas não é verdadeiro em termos absolutos. Os estados nacionais europeus têm a idade dos estados nacionais de América Latina. Na mesma época em que se reformulam os estados nacionais, aparecem os estados burgueses, republicanos, tripartitos, propriamente ditos, é mais ou menos na mesma época. A Alemanha é assim, a Itália era um amontoado de principados ou de fazendas, se você quiser, menos do que principados. Não? Mas não vamos entrar em detalhe. O ponto é o seguinte: século XX, estamos diante, depois da Primeira Guerra Mundial, especialmente, estamos diante da reformulação dos Estados Nacionais. E aí é preciso reformular a institucionalidade, que vai dar lugar ao discurso científico. Quais são os saberes que os Estados vão bancar por serem científicos e quais são os saberes que vão ficar do lado? E aí aparecem os epistemólogos. Os epistemólogos são fiscais do Estado. Os epistemólogos entram com um discurso normativo como fiscais do Estado para dizer quem é que vai receber as verbas do Estado e quem não vai receber as verbas do Estado. E aí nós temos um grande fiscal do Estado, que se chama Karl Popper, que faz essa função. Então ele decide que ciência é aquilo que pode ser refutado. Ciência é aquilo que construi enunciados que podem ser refutados. Como o marxismo e a psicanálise não produzem enunciados que possam ser refutados, logo, marxismo e psicanálise não são ciências. Não? Nunca se perguntou por quê, de onde que ele tirou que uma ciência é produzir enunciados. Ele nunca se interroga por isso. Né? Não podemos pensar a ciência de outra forma. Não podemos pensar que o trabalho de um científico não é produzir enunciados refutáveis, é resolver problemas. O cientista, o que tem problemas na sua frente. Ele tem que construir uma ponte, ele tem que levar um foguete para a Lua, ele tem que resolver o problema de um vírus que mata 260 mil pessoas em um país. Então ele tem um problema, não tem que resolver enunciados refutáveis. Ele tem um problema aí. E ele vai lançar mão do que tiver para resolver esse problema. Não vai perguntar para Popper se esse enunciado é refutável ou não. Então aí nós temos outra coisa. Passamos de um discurso normativo do que a ciência deveria ser para uma indagação das condições de possibilidade de poder formular problemas e, eventualmente, resolver problemas. Então, aí nós passamos de um discurso normativo à análise interna de determinados discursos teóricos, de determinadas práticas científicas. É por essa via que nós encontramos Feyerabend, é por essa via que nós encontramos Bachelard,
es por esa vía que nos vamos a encontrar Michel Foucault. Es por esa vía, entonces, que nos vamos a encontrar una cierta epistemología francesa dos años 60, por oposición a esa epistemología que podríamos llamar de un modo muy burdo de inglesa, donde se insiste en un discurso normativo. O que é interessante que esto que eu estou falando aqui é um debate da década de 60. É um debate da década de 60. Mas o problema não é que é um debate da década de 60. O problema é que há filósofos que insistem, depois de 130 anos, continuar com algo que não faz o menor sentido para um cientista. E o que não faz o menor sentido para um cientista? Que um filósofo vai explicar para ele o que ele está fazendo e o que ele deveria fazer. Eso es lo que no hace menor sentido. Entonces, do que se trata en epistemología, y ahí vamos a ese punto, es de indagar las lógicas y las metodologías, las prácticas psicanalíticas, en nuestro caso, es ver cuáles son los fundamentos de los dispositivos analíticos, es ver el estatuto del objeto y del sujeto en psicanálisis, es estudiar los criterios de eficacia y de prueba de la teoría y de la práctica clínica, que no son necesariamente y no podrían ser de jeito nenhum los mismos que tenga biología, que tenga lógica, que tenga matemática o que tenga geología. Daniel, bom tema para continuar a discussão no outro dia. Já estou passado de horário. E você abriu um bom gancho aí para uma discussão sobre a questão da cientificidade hoje, né? Então, uma epistemologia atual. Não sei se você quer concluir, Daniel, sem te cortar. Acho que já aí a Érica me interrompiu no momento exato. O corte da Érica foi verdadeiramente lacaniano. Esse é o ponto. Muito obrigada, Daniel. Um prazer te ouvir. Acho que a gente pode dialogar um pouco. Quem quiser escrever no chat, o Naman me ajuda, né, Naman? Ou levanta a mão para falar, tudo é possível. Sérgio? Bom, Daniel, sua fala vai contagiando aí, né? Vai fazendo com que o público vá te acompanhando esse percurso histórico e epistemológico, né? Isso é fundamental. E acho que é um bom momento para a gente, então, dar a notícia do trabalho que a gente passa a desenvolver a partir dessa semana, né? A gente bateu o martelo aí, mas, enfim, que a gente começa a desenvolver em parceria. Você podia dar essa notícia enquanto as pessoas se preparam aí para fazer perguntas, que acho que isso mostra que há um grande interesse naquilo que a gente vem discutindo, né? E isso se reflete no público que está aqui presente. Eu falo ou vocês falam? Sim, não, fala você. Você é o coordenador. Então, a ideia, justamente, a partir da reflexão histórico-epistemológica, que esse é apenas o início da conversa, como muito bem Érica pontuou, e eu, de um modo bastante pouco hábil, não consegui ser mais sintético. A partir de esto, me parece que é importante voltar a discutir a psicanálise no cenário ou no campo da reflexão histórico-epistemológica, justamente pelos temas que eu coloquei aqui. Nós vivimos já na terceira década do século XXI, a prática psicanalítica já tem 130 anos, pensando que começou nos últimos anos da última década do século XIX, já estamos com 130 anos, a sociedade que produziu o saber psicanalítico não existe mais, pelo menos não existe mais em aqueles modelos. Transcurriram 2 guerras mundiais, transcurriram centenas de guerras de baixa intensidade, transcurriram extermínios sistemáticos, aconteceu a Shoah,
aconteceram os grandes genocídios planejados de América Latina, por exemplo, e as ditaduras. O capitalismo se ordena de outra forma. Nós passamos de um modo de fazer dinheiro produzindo, o capitalismo fordista, a um modelo de fazer dinheiro a partir do dinheiro, que é o capitalismo financeiro. Então, em um determinado momento, havia que reprimir e produzir, e hoje há que consumir e gozar. Não é à toa que o superior freudiano, de algum modo, é reformulado pelo superior lacaniano. Esses elementos me parece que são dignos de reflexão para depois de 40 anos já da morte de Lacan, estarmos em condições de pensar epistemologicamente qual é nossa prática, né? A pandemia me parece que não é um fenômeno menor, não é um fenômeno menor. Nós estamos no meio da navegação. Talvez hoje ainda não temos a dimensão do que nos está acontecendo, porque, como diria Kant, nós estamos afetados por aquilo. E aí estamos afetados por aquilo, não conseguimos fazer um processo de separação ou de estranhamento, se quisermos utilizar um termo psicanalítico. Ainda me parece que nós estamos alienados a determinados significantes. E, me parece que é um momento propício, depois de tudo isso, de retomar os problemas da história da psicanálise, de como se origina, quais são suas fontes, mas também qual é o desenvolvimento, a diversidade das práticas, retomar a diversidade das práticas, para ver de que forma hoje nós somos capazes de reformular nossos problemas, inclusive de repensar novos encaminhamentos, novas direções de análise, podríamos dizer assim. Repensar o que significa a singularidade, né? E acho que isso é uma tarefa cotidiana, o tempo inteiro, não? Me parece que há uma espécie de tendência natural, estou dizendo aqui muito brutalmente, de tentar fugir da singularidade, não? E tentar encontrar fórmulas que possam, se não valer universalmente, que possam valer para um grupo, para um coletivo, para um segmento. E, nós precisamos voltar aí às origens para poder voltar a entender que a psicanálise é um saber do singular, com tudo o que isso implica. Com tudo o que isso implica e com as limitações que impõe ao praticante de psicanálise também, né? Às vezes, esse afã de dar conta dos problemas, muitas vezes nos entusiasma e nos coloca no lugar do sociólogo. E, em vez de ser psicanalistas, quer dizer, aquele que tem uma prática acerca do saber do singular, viramos sociólogos. Aquele que tem um saber a partir de estatísticas, a partir de generalizações. E se bem me parece que o psicanalista nunca ficou alheio à questão política, ao mesmo tempo me parece que deve preservar o lugar da reflexão desde o singular e em relação com o singular. Então me parece que esse é um dos problemas que nós temos em psicanálise. Não só as lógicas e as metodologias, não só os fundamentos dos dispositivos, não só o estatuto do objeto e do sujeito, não só os critérios de eficácia e prova da teoria e da prática, sino a relação entre a singularidade e o dispositivo analítico. A relação entre a prática e a teoria clínica e os outros saberes. E a relação de apropriação entre um e outro. Não? Então, me parece que isso é uma coisa que nós fazemos, podemos dizer, naturalmente,
si es que esa palabra significa alguna cosa. Mas ese fazer natural me parece que nos debe colocar otra vez en la demora do pensamento, en parar y nos demorar un poco para saber o que naturalmente estamos haciendo, cuando somos de fato llamados pela imprensa, pela televisão, pelas lives, pelas instituições. E aí eu estou falando comigo mesmo, não? Cada vez que me chamam, eu vou, falo, e aí eu penso, bom, o que eu estou fazendo exatamente? Né? Eu fico tentado a dar uma de sociólogo em uma situação dessa, a explicar uma concepção de mundo, a explicar uma visão de mundo, ou de algum modo continuo sendo fiel à singularidade, se que se poderia dizer dessa forma. Então, por isso, com Sérgio, com Ademar, nos pareceu que seria interessante fazer uma coleção de história e epistemologia da psicanálise, uma coleção de publicações de história e de epistemologia da psicanálise, que forneça elementos de pesquisa, de estudo, de debate, de problematização, de todos esses elementos dos quais eu falei aqui. Essa história, essa coleção de história e epistemologia da psicanálise teria duas séries. Uma série que seria a Biblioteca de Clássicos, onde nós poderíamos retomar, então, aí sim, Kant... Terá, Daniel. Como? Terá. Terá. O que eu falei? Teria. Teria. Não, terá. Teria. Não é condicional, é terá, exatamente. Terá uma parte de história dos clássicos, onde nós possamos apresentar textos que não são de fácil acesso atualmente, mas que dizem respeito à produção de Kant, de Stuart Mill, de outros filósofos e de outros cientistas que de algum modo serviram de base, nutriram, deram as condições de possibilidade do surgimento... O próprio Freud, né, Daniel? Do próprio Freud. Isso, exatamente. Tem alguns textos que às vezes se chamam de pré-psicanalíticos, tem muitas cartas também psicanalíticas, propriamente dito. Tem um texto que eu gosto muito, justamente pelo seu próprio fracasso, que é sobre a cocaína. É um tema que muitas vezes se toca, se Freud consumia, não consumia, se Freud usou, não usou, para que servia. Me parece que traduzir esse texto, problematizar isso, não significa apenas uma curiosidade acerca da morbosidade do consumo de drogas ilícitas hoje, sino que tem a ver com a medicalização do conflito psíquico. Tem a ver com a medicalização do conflito psíquico. E me parece que esse é o ponto. Viúva de Coca é um problema sobre a medicalização do conflito psíquico. E Freud se confronta com isso lá no início. Então me parece que é interessante trazer hoje, em uma época em que parece que qualquer conflito psíquico, e nem sequer qualquer conflito psíquico, uma tristeza ou alegria demais, deve ser medicalizada. Então me parece que é interessante nesse sentido. Essa então é uma, biblioteca de clássicos. A outra é estudos epistemológicos. E aí nós publicaremos textos sobre a cientificidade da psicanálise, os diversos paradigmas psicanalíticos, o objeto da psicanálise, a psicanálise que, de algum modo, podíamos dizer assim, surge no divã, e essa proposição não é absolutamente verdadeira. A psicanálise não surge no divã, surge numa cama, em uma relação com pacientes que estão em hospitais públicos. Mas vamos supor que a análise surge no divã e vai para a polis. E aí o que nós queremos é problematizar esse tipo de coisas. Essa relação entre o divã e a polis e o divã. Se a psicanálise é uma ciência individual ou é uma ciência do coletivo, se é uma psicologia individual e uma psicologia social.
a frase, todo el mundo lembró, Freud ya explicó eso. Psicanálisis no es ni psicología social ni psicología individual. Eso está en As Masas y el problema de eu. A psicologia das massas e a questão do eu. Mas em que sentido? Porque a frase entendi, a frase está ótima. Mas em que sentido? Não temos nem psicologia individual nem psicologia social. Como entender a psicanálise, inclusive como ciência? A psicanálise é uma ciência, não é uma ciência? Se é uma ciência, que tipo de ciência é? E aí já não pautados pelos critérios exotéricos, digamos así, dos funcionarios de Estado da epistemologia, sino pautado a partir da própria prática clínica, da própria prática psicanalítica. Pessoalmente, costumo dizer que a psicanálise é um empirismo radical. Né? É um empirismo radical porque é uma ciência que, embora tenha um dispositivo analítico, ese dispositivo teórico, ese set de análisis, el setting, debe ser colocado a prueba toda vez que aparece un caso. David Hume decía que no temos nenhuma garantia de que o sol vai sair pelo leste amanhã. É provável que o sol saia pelo leste amanhã, mas vamos ter que ver se ele sai. Pode não sair. Né? Então, a partir de aí, Hume disse que, bom, nós podemos buscar causas. Agora, buscar causas não significa que as causas estão nas coisas elas mesmas. Somos nós que, de algum modo, introduzimos a causa na relação com as coisas. E, a partir de aí, formamos conhecimento. Bom, me parece que Freud é ainda mais radical. Freud vai ainda mais longe. E ele diz, bom, tudo que eu estou dizendo agora vai ter que voltar a ser submetido à prova da próxima análise. Então, os estudos epistemológicos vai por aí. Eu acho que já estou me avançando, estou falando demais, então vou cortar atrás. Tudo ótimo, Daniel. Vou fazer a seguinte proposta. Nós temos vários elogios, é claro, algumas perguntas. O Naman vai salvar para nós as perguntas. Se você estiver de acordo, Daniel, te passo por e-mail. Assim a gente não perde esse diálogo. E gostaria de pedir para a Dulce, que foi a primeira a pedir fazer uma questão ali, abrir o microfone, Dulce, para poder colocar sua questão sucintamente. Oi, Daniel, boa noite a todos. Evento louvável esse de vocês, muito legal mesmo. Então, Daniel, você é sempre muito surpreendente e lança semente para todos os campos, né? De uma abrangência, assim, do teu raciocínio. E eu fiquei pensada na tua primeira parte da fala para te perguntar, porque a tua fala instiga essas reflexões, que a distribuição mesma dos recursos, e o quanto que os recursos para cada ciência, para cada ramo da ciência, vão produzir subjetividades diversas, distintas, né? Acho que é uma coisa que a tua fala já deu broto aí na minha cabeça e daí para diante. E outra também é na produção do conhecimento acadêmico, ciências como filosofia, como a psicanálise, exigem um tipo de implicação do sujeito que dá para botar dentro dos quadrinhos de mestrado, doutorado, o mesmo tempo daquele exercício que a gente faz no laboratório, de fazer um experimento e recolher o resultado. Bom, para mim sempre é um prazer falar contigo, Dulce, você sabe muito bem. Bom, às vezes não era um prazer, às vezes era realmente angustiante conversar contigo, mas nesse caso é um prazer. Eu acho que é importante destacar o espírito da psicanálise na sua origem, como a produção de um dispositivo teórico clínico gestado à margem da instituição acadêmica e gestado à margem da vigilância do Estado. Me parece que aquela impronta que marca Freud
por diversas questões, porque ele não era um professor universitário, porque ele era um judeu em Viena, né? E porque a psicanálise, de fato, não entrava no quadro epistemológico, na divisão disciplinar da Universidade da Áustria, a não ser como um método da medicina, coisa que Freud combate. Então, me parece que há uma impronta aí que é preciso preservar, e aí é uma posição política, né? É preciso preservar essa impronta. A psicanálise deve continuar estando à margem da vigilância do Estado, seja ele qual for, seja o governo que tiver. E deve estar à margem da legitimação do registro do acadêmico. Isso não significa que a psicanálise não possa, eventualmente, em quanto a seus conteúdos, vir a ser tema de diferentes disciplinas acadêmicas ou diferentes claustros acadêmicos. Eu próprio faço isso dentro da Unicamp. Eu mesmo faço isso dentro da Unicamp. Por outro lado, isso também não significa que a psicanálise não possa ser utilizada dentro das instituições do Estado. E aqui estou me referindo aos CAPs, ao pronto-socorro, aos hospitais, mas também às instituições que produzem políticas públicas, também às instituições educativas. Me parece que a psicanálise debe poder estar presente nesses lugares. E isto não é uma ideia revolucionária minha, isto é da época de Freud. É da época de Freud que Freud e seus colegas trabalhavam articuladamente com a prefeitura de Viena, quando foi socialdemocrata, trabalhava articuladamente com sindicatos, com mutuais operárias. Sabina Spierheim fez creche na Revolução de Outubro, na Rússia revolucionária. Então, quer dizer, e de algum modo também foi um saber que foi discutido nas diversas universidades. Então, é possível manter podemos dizer assim, a autonomia da psicanálise sendo articulada entre os praticantes da psicanálise, e aqui vou utilizar uma palavra, de modo autogestionário, sem a vigilância do Estado, mas isso não significa que não sejamos indiferentes às políticas públicas, aos sistemas educativos, às tomas de decisões e ao que se faz na universidade. Então, me parece que nesses 130 anos, nós precisamos fazer, fizemos e nós precisamos continuar fazendo a mesma coisa, né? Manter essa autonomia e auto-organização e, ao mesmo tempo, estar na polis. Ao mesmo tempo, fazer parte da discussão e da prática concreta nas instituições do Estado, nas instituições públicas, nas instituições, nas organizações sociais. Isso por um lado. Por outro lado, você me perguntou por uma questão epistemológica. Isso me parece que mais o viés político. A questão epistemológica de ciências que se implique, onde o sujeito está implicado. E isso é interessante, não? Com a psicanálise, isso é evidente desde o início. Quer dizer, para fazer psicanálise tem que haver transferência. E para haver transferência tem que estar sendo colocado o sujeito em questão. E aí há uma implicação tanto do analista quanto do analisante, e há uma implicação do analisante em sua própria elaboração da questão que leva para a análise. Então, é um saber científico, com seus critérios, que revela a implicação do sujeito nessa questão, em sua própria prática.
Mas quando a gente olha de novo para as ciências, nós vemos que aquela distância objetiva não é também uma verdade absoluta. A distância entre o conhecimento, entre o cientista e o objeto de conhecimento também é bastante relativa. E graças a Deus, não é só um discurso dos psicanalistas. Os físicos que fazem física de altas velocidades também entendem de que quando eles estão fazendo experiência, eles estão implicados na experiência. Quando você faz uma experiência de física quântica, você intervém na experiência de física quântica. Então, é impossível você não considerar a implicação do próprio cientista na experiência que ele faz. Bom, se isso é assim em física, o que dirá de antropologia? Né? E os antropólogos implicados têm anedotas desde a época de Lévi-Strauss para frente, de ver como o antropólogo está implicado na experiência, no levantamento de dados. Né? Eu conheci uma comunidade quilombola en una región de Brasil, donde las señoras de lá eran a veces visitadas por estudiantes de antropología de grandes universidades brasileñas. Entonces llegaban lá y hacían cuestionarios, preguntas, entrevistas, y grababan y llevaban después para su grande universidad brasileña. Y después la señora decía, yo conté todo mentira. Eu menti tudo, eu falei o que ela queria escutar. Então, quer dizer, está tão caricaturizado o lugar de um cientista como aquele que vai levantar dados sem ter um vínculo afetivo, transferencial, sem uma objetividade, que o próprio sujeito que está aí já está cansado de que venha alguém a fazer pergunta para o TCC da pessoa, e ela voltar para lá e pronto. Não? Então, aí dá para ver, pô, hoje, obviamente, os antropólogos já entendem isso, mas aí que está a implicação que cada um de nós tem, o que cada cientista tem, é na prática que faz. Quer dizer, quando a gente estuda as condições de possibilidade ético-epistemológica da psicanálise, isso não vale apenas para a psicanálise. Vale también para las ciencias disciplinares que se estudian en la universidad. Y me parece que es un ganho que las otras disciplinas terían si prestasen atención para la psicanálisis, si se apropiasen de la psicanálisis. Yo en eso soy totalmente freudiano. Yo brego pela apropriação mesmo. Eu acho que todo mundo tem que se apropriar da psicanálise. Tomara que as outras disciplinas das universidades se apropriem da psicanálise e se impliquem com a prática que fazem. Né? Porque essa não implicação tem como consequência o resultado das pesquisas que nós temos. As nossas grandes universidades trabalham para as multinacionais. E aí há uma decisão ético-epistemológica. Não é isso apenas uma questão científica. Sim, desculpa. Muito bem, Daniel. Obrigado pela pergunta, Dulce. Você foi eleita para fazer a questão porque você levantou a mão primeiro e não podíamos deixar você com a mão levantada e ir embora sem fazer a questão. Né? Bom, Daniel, obrigado imensamente. Hoje, então, a gente inaugura esse espaço de trabalho, de reflexão. Daniel vai coordenar essa dupla coleção. Nós já temos um primeiro livro que espero que a gente consiga colocá-lo já à disposição de todos vocês final de abril, né, Daniel? Ali, começo de maio, depois de algumas revisões, que é um texto inédito do Kant, traduzido pelo Daniel. Se você quiser dar o nome, você pode dizer, Daniel? Sí, son algunos que están aquí ya saben, porque es un trabajo que yo faço há 1500 años. Que son
son las traducciones de las reflexiones de antropología de Kant. Las reflexiones de antropología de Kant nunca fueron traducidas para lengua Newman. La primera vez, entonces, a editora Langage va a publicar en una lengua normal, no alemán, a reflexiones de antropología de Kant, que son inéditas, están apenas en alemán gótico en la obra de Gesammelte Schriften, mas que muestran otro Kant preocupado con la contingencia, preocupado con la vida cotidiana, preocupado con la psicología, con la psique, con los hábitos y con los costumbres de los seres humanos, sino que también nos abre pautas para repensar aquello que entendemos por sujeto, por eu, por indivíduo, que é o grande problema que vai dar origem à psicanálise. Então, esse é o primeiro trabalho. Aí, as reflexões são divididas em 3 livros. Vamos publicar o primeiro agora, em abril, maio, final de abril, se tudo der certo. E, com isso, a gente inaugura um campo de reflexão. O Daniel está extremamente implicado na transmissão, em trabalhar essa questão. Então, nós vamos ter a presença do Daniel com mais frequência, e espero também a presença de vocês com mais frequência, para tratar aí de forma pontual esse tema, o tema desses livros que serão lançados a partir do mês de abril. São um projeto enorme, o trabalho vai ser extenso, né, Daniel? Ali temos material para alguns anos de publicação e alguns anos de discussão e reflexão e transmissão. Espero que todos vocês possam acompanhar, que estejam aqui, porque tem sido muito gratificante trabalhar com o Daniel, discutir com o Daniel às segundas-feiras, à tarde, pensando nesse projeto. Tem sido bastante enriquecedor. Então, espero que vocês também possam aproveitar. Bom, obrigada imensamente, Daniel, pela disponibilidade. Parabéns aí pela nova coleção do Instituto Langage. Agradeço, então, a presença de vocês e aguardamos todos na próxima quinta-feira para o seminário aberto, às 19 horas. A UNAMAN pediu para eu avisar que quem não pôde assistir hoje pode avisar para os colegas aí, quem está aqui pode avisar aqueles que não assistiram, que estará disponível, então, esse seminário no canal do YouTube do Instituto Langage. É só acessar lá. Muito obrigada. Boa noite, Daniel. Boa noite, Daniel. Obrigado. Boa noite a todos. Até breve. Obrigado.